Boa tarde! Está começando agora o Conexões dessa quarta-feira, dia 14 de maio. Hoje nós vamos te explicar como pedir ressarcimento de descontos indevidos feitos nos benefícios do INSS. Também tem matéria sobre a falta de ciclovias aqui no Brasil. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, lisos, abaixo dos ombros e olhos castanhos claros. À minha esquerda está a Sara Raquel, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com estatura mediana, olhos escuros e cabelos longos, lisos e com mechas. Nós duas estamos no estúdio em pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa. Daqui a pouco vão aparecer nesta tela o nosso direto da redação e também nossas matérias de hoje. Mas para começar, é a hora de te atualizar sobre as informações nacionais e internacionais dos últimos dias. Israel intensificou os bombardeios na faixa de Gaza nas últimas horas e matou pelo menos 70 pessoas, entre elas 22 crianças. Essas informações são do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. A escalada dos ataques ocorreu em meio a falas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que o exército vai completar a ofensiva contra o Hamas com força total. Os ataques também ocorreram dias após a libertação de um refém americano-israelense, que estava sob o poder do Hamas desde outubro de 2023. Durante a libertação, o grupo afirmou estar pronto para um acordo de cessar-fogo abrangente, mas Netanyahu ainda não autorizou nenhum cessar-fogo. O exército israelense não se pronunciou até o momento sobre os bombardeios desta quarta-feira, desde as últimas atualizações nessas informações. E ainda sobre o cenário internacional, o corpo de José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, será velado a partir de hoje em Montevidéu. A cerimônia será aberta ao público e deve durar pelo menos 24 horas. Ele morreu ontem, aos 89 anos de idade, depois de meses de uma luta contra o câncer no esôfago. José Alberto Mujica Cordano nasceu em Montevidéu no dia 20 de maio de 1935. Nos anos 60, ele foi membro do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros e lutou contra a ditadura militar uruguaia. Por causa disso, ele passou 14 anos preso. Depois de livre, ajudou a fundar o partido de esquerda Movimento de Participação Popular e se tornou presidente por esse partido em 2010, governando o Uruguai até 2015. O político virou o ícone da esquerda sul-americana. Agora falando do Brasil, na manhã de ontem, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br. Segundo as investigações, eles usavam técnicas avançadas de alteração facial para burlar o sistema de autentificação biométrica, para simular traços faciais de terceiros e, assim, acessar as contas das vítimas. Os agentes cumpriram 5 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em 9 estados diferentes. Esse grupo criminoso atuava em 2 frentes. Primeiro, na violação de contas de pessoas falecidas, para acessar valores a receber no Banco Central. E também na fraude de contas de pessoas vivas, para acessar valores a receber também do BC, do Banco Central, e autorizar consignações no aplicativo Meu INSS.
Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. E agora falando de uma outra fraude, 2 nomes que aparecem nas investigações sobre a fraude do INSS causaram a atenção dos senadores que integraram a CPI da Covid. Esses nomes são Maurício Camizotti e Danilo Trento. Segundo as atuais investigações, Camizotti seria um sócio oculto da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, que é uma das entidades suspeitas de fraudar o INSS. O nome dele também foi citado na CPI da Covid, como um financiador oculto da Precisa Medicamentos, que intermediou uma compra superfaturada da vacina produzida na Índia, a Covaxin. E nessa mesma CPI, houve a comprovação de que Danilo Trento, o outro nome que a gente citou, teria viajado à Índia para negociar testes e vacinas, o que levou ao indiciamento dele em 2021. E no atual escândalo do INSS, o Trento teria atuado junto ao procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, nesse esquema de fraude, segundo as investigações. Essas informações foram divulgadas pelo portal G1 e o veículo divulgou que a defesa de Camizotti nega que ele tenha cometido irregularidades e diz que as acusações contra ele são infundadas, mas o veículo não divulgou a defesa de Danilo Trento por não ter conseguido manter contato com ele. Bom, e a gente continua falando sobre esse assunto das fraudes no INSS, já que é muito importante, muita gente foi impactada. Os aposentados e pensionistas que sofreram descontos no benefício por meio de associações, eles já receberam notificações do INSS pelo aplicativo Meu INSS no celular, viu? Essas notificações começaram ontem e nas mensagens constam valores e nomes das entidades que podem ter feito esses débitos indevidos. E a partir de hoje, o aposentado ou pensionista deve indicar pelo aplicativo se ele autorizou ou não o desconto. Caso o benefício não tenha sido autorizado anteriormente, o INSS vai acionar a associação para que ela faça o pagamento daquilo que foi debitado indevidamente. Em até 15 dias, viu? Caso essa empresa não apresente uma documentação comprobatória de que aquele desconto era legal. Aquelas empresas que não realizarem essa devolução dos valores serão acionadas judicialmente. E um alerta importante: o INSS não notifica ninguém fora do aplicativo Meu INSS. Tudo é por esse aplicativo. Não há contato por telefone ou por mensagem de celular. Se você tem dúvida se foi vítima ou não, se precisa saber mais, é só ligar na central de teleatendimento do INSS. O número é facinho, 135, ou entrar no aplicativo que está aqui embaixo, aplicativo Meu INSS, onde você pode já procurar pelas notificações, saber se você foi notificado e já fazer aí essa avaliação se os descontos eram ou não legais. Bom, e agora a gente muda de assunto para te contar uma curiosidade interessante. Na semana passada, o IBGE lançou um mapa mundi invertido, em que o Brasil aparece no centro do mundo e o sul global está acima do norte, aí de uma forma invertida dos mapas que a gente conhece da escola. E quem traz mais informações sobre isso é a estudante de jornalismo Andressa Bueno, novamente aqui na programação da TV UFG. Ela estava ao vivo no estúdio com o Cássio e agora está comigo aqui direto da redação. Olá, Andressa, obrigada pela sua presença de novo aqui no Conexões. Conta então pra gente como é que funciona esse mapa em que o Brasil aparece no centro do mundo. Boa tarde, Camila, Sara e todos aqueles que nos acompanham. A imagem trouxe muita comoção nas redes sociais, com muitas pessoas se perguntando o porquê da escolha e questionando se não foi um engano. E eu já te adianto, a perspectiva foi proposital. Mas antes de continuar, eu vou me apresentar. Sou uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos abaixo dos ombros, meus olhos também são castanhos e eu uso óculos. Voltando, o novo Mapa Mundi oficial foi lançado no ano em que o Brasil tem ativa participação nos debates sobre a perspectiva dos países que se localizam abaixo da linha do Equador. Em destaque, podemos citar a presidência do BRICS e a COP30 em Belém. A imagem quer ressaltar justamente isso e traz em cores destacadas
países que fazem parte do BRICS, do Mercosul, assim como países de língua portuguesa e os que compartilham o bioma da Amazônia. Mas por qual motivo colocar o Brasil de cabeça para baixo? Camila, você sabia que os pontos cardeais são uma norma aceita na sociedade, mas não necessariamente uma regra? Bom, a gente até viu, Andressa, o mapa aqui. Vou até pedir para colocar de novo para o nosso público conferir de novo. O Brasil de cabeça para baixo, né? E aí, bem no centro mesmo, de uma forma completamente diferente do que a gente vê nos mapas escolares. Pode voltar para a Andressa, por favor. Bom, Andressa, não entendo muito de geografia, não, acho que já esqueci muito da geografia que eu aprendi no ensino fundamental e médio, mas a gente é levado a acreditar que a Terra é desse jeito, né? De tanto que a gente vê esses mapas nos livros, mas isso tudo é uma convenção, né? É uma escolha dos cartógrafos, dos geógrafos, dos historiadores de como representar a Terra, né? Pois é, a Convenção dos Países Europeus estão no norte do mapa mundo se deu para guiar as expedições marítimas, em que a Europa se colocava no centro e na parte acima do. Com isso, é possível entender que os mapas são representações que expressam valores. Nós também temos que levar em consideração que representar o planeta Terra em um papel não é nada fácil. O planeta tem um formato geoidal, tipo uma laranja, mas com algumas deformações. Sendo assim, nenhum mapa consegue ser completamente fiel à forma dos países e às áreas dos oceanos e continentes. Os mapas mais conhecidos são as projeções de Mercator e de Robinson, e cada um tem um tipo de distorção. O primeiro foi usado como apoio na navegação, e distorce as dimensões quanto mais longe for da linha do Equador. Você pode notar isso vendo o tamanho da Groenlândia, que é quase do mesmo tamanho da África, enquanto na realidade o continente africano é 14 vezes maior que a Groenlândia. Já o mapa criado por Robinson é uma projeção que mostra o mundo inteiro de uma vez só. Ele foi elaborado para minimizar as distorções, mas, ainda assim, ele achava o Polo Sul e o Polo Norte do grupo. Como podemos ver, não tem como fugir de distorções ao representar o planeta em uma folha de papel, mas colocar o Brasil como centro é interessante para debater como nosso país pode se colocar como protagonista de acordos e eventos mundiais. Devolvo para você, Camila. Muito obrigada, Andressa. Super interessante a gente pensar um pouco mais sobre os mapas, né? Como que a gente representa as coisas e a importância que a gente dá, né, para os diferentes continentes. O sul global aí centralizado tem uma intenção, né? Tem um discurso por trás desse simples mapa, e o Brasil no centro é importante para destacar, como disse a Andressa, a presidência no BRICS, né, que é um banco importante aí dos países que estão fora, né, dos países super desenvolvidos, mais ricos, e também a realização da COP30 em Belém ainda esse ano. Obrigada, viu, Andressa? Espero que a gente se veja novamente nos próximos dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, e agora a gente fala sobre acessibilidade mais uma vez aqui no Conexões. Sabia que mais da metade das cidades brasileiras não tem ciclovias? Você costuma andar de bicicleta aqui por Goiânia, já sabe, né? Existe uma dificuldade de encontrar esses espaços na maior parte da cidade. E a gente vai te contar um pouco mais sobre essa informação, né, da falta de ciclovias no Brasil, agora no conteúdo produzido pela Janaína, a partir de dados divulgados pelo IBGE. Além da falta de ciclovias, o IBGE também observou que o Brasil não está investindo em sinalização e nem em calçadas compartilhadas. Bom, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros, seguindo. Cerca de 54% das cidades brasileiras não tem nenhum trecho de rua para as bicicletas. Goiás está entre os estados que menos investem em ciclofaixas e ciclorotas. O contrário foi visto em Santa Catarina, Distrito Federal e Ceará. Estes 3 estados são os que mais investem em sinalizações para bicicletas. Já as cidades com a maior porcentagem de ciclovias são Joinville, Jaraguá do Sul e Itajaí, em Balneário Camboriú. Todas ficam no sul do país. O uso de bicicletas como meio de transporte pode contribuir para a melhora do trânsito em áreas urbanas, além da sustentabilidade e da redução da poluição. Mas, para isso, especialistas dizem que é preciso garantir mais segurança aos ciclistas, principalmente por meio de sinalização e infraestrutura. Devolvo para vocês.
A gente agradece a Janaína, que deixou vários conteúdos aí importantes pra gente durante as férias dela, né? Pra gente não sentir saudade também da Janaína, que tá sempre aqui conosco no Conexões. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais informações para você. A gente vai falar sobre violência aqui no estado de Goiás e a redução de índices importantes, como de violência contra a mulher. Além disso, tem informações também sobre cultura. Acompanhe o nosso próximo bloco daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira. E agora uma boa notícia. Goiás registrou queda histórica nos homicídios. Segundo o Atlas da Violência 2025, o estado reduziu em 44% a taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre 2018 e 2023. O levantamento também mostrou que o estado registrou a maior queda na taxa de homicídios de mulheres a cada 100 mil habitantes, em uma década. O estudo destaca que houve uma queda também de quase 75% na taxa de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos. Esses dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o IPEA. Bom, e foi sancionada uma lei que garante 20% de vagas em concursos públicos e processos seletivos aqui no estado de Goiás para candidatos negros. Segundo o texto da nova lei, a decisão será válida por 10 anos e para os cargos no Poder Legislativo e Executivo do estado. A reserva de vagas ela é destinada para os candidatos negros e será obrigatória quando o número de vagas disponíveis total for igual ou superior a 3. Dessa maneira, os editais dos concursos ou processos seletivos já devem informar o total de vagas reservadas para cada cargo ou emprego público. Conforme a lei, aqueles concursos ou seleções que não tiverem vagas reservadas para candidatos negros, por causa do número de vagas disponível, né, que se for menor que 3, eles devem garantir as inscrições de pessoas autodeclaradas negras na condição de cotistas. Assim, se surgirem novas oportunidades durante a validade do concurso, esses cotistas serão nomeados ou contratados. A lei determina ainda que os candidatos devem se autodeclarar pretos ou pardos no ato da inscrição, seguindo o quesito de raça e cor utilizado pelo IBGE. Além disso, os concursos e processos seletivos devem designar uma comissão para verificar o enquadramento da autodeclaração do candidato. Essa comissão vai considerar apenas os aspectos visíveis dos candidatos presencialmente. Bom, e somente no mês de março desse ano foram recolhidas mais de 17 mil toneladas de entulho e mais de 103 mil toneladas de lixo domiciliar aqui na capital, segundo dados do consórcio Limpagim. Os recicláveis somaram 5 mil toneladas, enquanto o serviço Catatreco realizou 4 mil atendimentos. Esses números são expressivos e foram registrados quando a fiscalização ainda era conduzida pela Agência Municipal do Meio Ambiente, que mantém ações regulares para coibir práticas irregulares de descarte de resíduos e também para conscientizar a população. A AMA reforça que o descarte inadequado configura infração ambiental e pode gerar multas a partir de R$ 5 mil. Elas podem chegar a 100 mil, dependendo da gravidade e do volume do material que foi descartado. Além disso, a possibilidade de apreensão de equipamentos utilizados nesse crime, como carretinhas ou caminhões. Então fique atento, todo lixo tem sua destinação correta. Se você tem que fazer o descarte de móveis, utensílios domésticos, procure o lugar correto e evite ser multado e também, obviamente, evite contribuir para a crise ambiental. Bom, e a gente finaliza falando sobre arte. A exposição Entremeio, do artista plástico Ronan Gonçalves, está disponível na Vila Cultural Cora Coralina. São 15 obras inéditas. Nessa mostra que convida o público para refletir sobre as conexões temporais entre passado, presente e futuro, por meio da arte contemporânea.
A coleção reúne telas, fotografias, instalações, esculturas e também uma videoarte imersiva. E essa exposição reflete os 20 anos de trajetória do artista Ronan. Eu fui conferir, viu? E a exposição é bem interessante. A individual segue em cartaz até esse sábado, então você ainda tem os próximos dias para conferir. A entrada é gratuita e a acessibilidade é garantida, viu? Existe uma possibilidade de pessoas surdas solicitarem a interpretação para Libras lá no momento da exposição. E o próprio artista mandou um vídeo para a gente para fazer um convite especial para que você confira o trabalho dele. Olá pessoal, Goiânia, eu sou o Ronan Gonçalves, o Rogo, e venho convidar vocês à exposição Entre Meio. Ela acontece na Vila Cultural Cora Coralina, na sala Antônio Poteiro. Você pode visitar durante toda a semana, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Tá bom? Aguardo vocês então aqui na Vila Cultural Cora Coralina. A exposição vai até 17 de maio. Até lá! A gente agradece o Ronan. Fica o convite para você então conferir essa exposição lá no Centro Cultural Cora Coralina. Você também pode ali dar uma volta e ver outros trabalhos de outros artistas nacionais e também aqui do estado. É um bom espaço para você que gosta de arte, tudo gratuito, bem acessível ali no centro de Goiânia, atrás do Teatro Goiânia. Quem tem animalzinho de estimação também pode levar, desde que seja na coleira. Então, espaço para você, para toda a sua família também. As suas sugestões para a gente divulgar aqui no nosso programa, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O número é 629-9181-1406, como está aparecendo aqui embaixo. Você também pode acompanhar tudo da TV UFG por meio das redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, uma lista imensa de redes sociais aí que com certeza você conhece. Então busca pela gente lá, já segue os nossos perfis, curte e compartilha o nosso conteúdo. Eu e a Sara ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. A gente te espera amanhã ao meio-dia com mais notícias acessíveis para a comunidade sul. Muito obrigada pela sua participação. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.